Olá, seja bem-vindo a mais um conteúdo do seu projeto sob controle. No vídeo de hoje nós vamos falar por que um escopo mal definido pode levar ao fracasso do projeto e o que a gente pode fazer de diferente para evitar essa situação. Bom, para começar, vamos entender o que é escopo. Quando você começa um projeto, lembra que projeto é todo aquele esforço temporário que você tem que vai ter um resultado único, né? Então, o seu resultado pode ser tanto um produto quanto um serviço, né? Para você chegar nesse resultado final, você precisa entender o que é que você espera desse resultado final. Então, isso é o que a gente vai definir como escopo. O que é esperado como resultado final? Então, você precisa entender, coletar os requerimentos, entender a expectativa do cliente, a nível do resultado final e definir o seu escopo, ou seja, você vai listar, você vai definir todas as características do seu produto final ou do seu serviço final. Então é muito importante que o escopo seja muito bem detalhado para evitar mal entendido e evitar também problemas de expectativa com o cliente. Então vamos supor que você tem uma festa e você vai contratar um buffet. Quando você contrata um buffet, você precisa definir, passar quais são os requerimentos, né? Que vai ser definido como que vai ser prestado o serviço. Então, por exemplo, qual que vai ser o local da festa, qual que é o horário, qual que é o período de serviço que você espera, né, do buffet, se são 4, 5, 6 horas, o que vai ser servido, quais são as bebidas incluídas, se vai ter garçom, não vai, quantos garçons vão estar prestando serviço ao longo da festa. Tudo isso são características para alinhar a expectativa tanto do lado do cliente quanto do lado da pessoa que está fornecendo o serviço ou um produto. Ou quando você vai, por exemplo, numa costureira, né, e fala, olha, quero um vestido desse tecido, nesse modelo, quero que seja entregue nessa data, né, preciso que seja entregue nessa data. Tudo isso vai limitar tanto o serviço prestado, né, quanto o produto que vai ser entregue no final. E todos esses detalhes e características precisam estar muito bem definidos, de forma clara, né, objetiva, e precisam ser documentadas para evitar mal entendido lá na frente. Então, se você é mulher, você vai me entender. Se o seu marido te pergunta o que você quer ganhar de aniversário, né? E você fala simplesmente, quero uma bolsa, corre o risco muito grande de desalinhamento de expectativa. Então, na sua cabeça, você está imaginando uma bolsa marrom, grande, com vários compartimentos, e ele chega para você com uma bolsa vermelha, desse tamanho que não cabe nada, né? Então, isso tudo você precisa alinhar a expectativa. Estou dando um exemplo simples, né, do dia a dia às vezes, mas isso a gente leva para todos os projetos e também leva no nosso dia a dia quando a gente contrata um serviço ou um produto. Então, quando a gente está contratando um serviço ou produto, a gente cria uma expectativa na nossa cabeça como cliente de qual que vai ser o resultado final. Então, quanto mais detalhado você passa a sua expectativa, maior a chance de sucesso, maior a chance de você receber aquilo que você está imaginando, né? E é importante dar exemplos e ser objetivo, porque se você considera características de forma subjetiva, fica muito difícil da outra parte entender, tá? E coletar de fato o que é que você está esperando. Então, quando a gente fala na definição de escopo, tem toda aquela questão também de comunicação que a gente precisa levar em consideração, né? Quando a gente passa uma informação, será que o receptor ele está absorvendo bem? A gente está falando de forma clara, objetiva, né? De forma que o receptor absorva a informação? Então, isso tudo a gente precisa levar em consideração, tá? E porque tem um exemplo, não sei se vocês já viram, mas eu vou colocar essa imagem para vocês, que é justamente
esse gap, né, de entendimento, essa falha de expectativa entre o cliente e entre quem está fornecendo o serviço ao longo do produto. Então, se vocês observarem, na primeira imagem, o que a gente tem? A gente tem a imagem do balanço, né? Como que o cliente explicou o que ele queria. Então, aqui a gente olha um balanço, né? Com 3 partes pendurado na árvore. O líder do projeto, ele já entendeu de outra forma. Ele captou a mensagem como se fosse ali, né, a corda de um lado, do outro e uma parte só. O analista já imaginou algo completamente diferente, né? A árvore cortada, ali o balanço no meio. O programador recebeu todas essas informações e fez um balanço, né, completamente diferente que a gente olhando aqui não consegue nem utilizar. Já o consultor de negócios, né, que é o cara otimista, ele já imaginou uma poltrona ao invés de um balanço. Quando a gente olha a parte de documentação, o projeto não foi documentado, ou seja, todas essas informações aqui se perderam. As funcionalidades que foram testadas, quase nenhum. O projeto acabou tendo um custo elevado, então foi cobrado do cliente um preço alto. Como foi mantido? No final não teve utilidade, acabou não sendo utilizado. E por fim, o que o cliente realmente esperava? Simplesmente um pneu pendurado na árvore. Né? Então, esse é um exemplo clássico. Essa figurinha aqui é muito tradicional, né? Quando a gente fala de gerenciamento de projeto, definição de escopo e comunicação, que existe esse problema, né, tanto de entendimento no momento da comunicação, né, na coleta dos requerimentos. Então, quanto mais detalhes e informações você coleta do seu cliente, maior é a chance de você entregar o que ele realmente espera. E é importante você documentar isso, porque no momento que a gente documenta, minimiza um pouco, e a outra pessoa também lê e valida, minimiza essa falha, né, de comunicação, essa falha de entendimento. Tá? Então, por isso que é tão importante também documentar e solicitar aprovação. Então, encare isso sempre no dia a dia. A gente vive isso diariamente. Quando a gente solicita alguma coisa, quando a gente está em busca de algum serviço ou produto. A gente já cria uma expectativa na nossa cabeça, a gente já imagina o que a gente espera. Né? E se a gente não é muito claro nessa informação, a chance de receber um serviço ou um produto que não está de acordo com a sua expectativa é grande. Tá? Então, o primeiro ponto é a gente minimizar as falhas de entendimento, de comunicação. E por que é tão importante a gente ter um escopo bem definido? Quando a gente tem o escopo, é o nosso ponto de partida para a gente fornecer o nosso serviço, produto, né? Fornecer, né? Executar o projeto, vamos dizer assim. E o que o escopo vai servir de base? Ele que vai me direcionar em todo o plano do projeto. Então, o escopo que vai direcionar qual que é o esforço que eu preciso para executar o projeto, né, em relação a recurso ou alguma aquisição de material. Então, o escopo que vai definir tudo isso, tanto a nível de cronograma, qual que é o tempo que eu preciso para executar isso, quantas pessoas eu preciso para executar isso, ou se eu tenho alguns outros custos envolvidos, né, e quanto que isso ao final do projeto vai me custar. Se a gente não tem isso muito bem definido, a gente vai ter problema ao longo do projeto, tá? Ou problema na entrega, né? Em relação ao prazo, em relação ao custo. Então, imagina no exemplo do buffet, se você tem uma expectativa de que são 6 horas de festa e você não deixa isso claro, e o buffet normalmente trabalha com serviço de 4 horas, né? Você vai ter um problema muito grande. Ou você vai ter um impacto em custo depois, porque você vai solicitar um serviço adicional,
ou você vai ter um problema de impacto na qualidade, né, na entrega final do produto. Né? Se você está no meio da festa, não tem isso muito bem alinhado, né, então você tem um impacto ali de expectativa com o cliente, com os convidados. Então, por isso que é tão importante a gente ter um escopo muito bem definido, né? O escopo que vai direcionar a gente em todo o projeto e tudo que você precisa para executar. Então lembre-se que escopo, tempo, custo e qualidade, eles estão sempre relacionados. Né? Outras áreas também, outros fatores ao longo do projeto também impactam, mas esses principais pilares, eles estão caminhando sempre juntos. Quando você tem uma alteração de escopo, você com certeza vai impactar, né, ou tempo, ou custo, ou os dois, ou qualidade. E se ao longo do projeto eu recebo novos requerimentos e percebo que preciso alterar o escopo? Isso é muito comum acontecer nos projetos. É muito difícil você executar um projeto do início ao fim que não tenha nenhuma mudança ao longo do caminho. E isso acontece porque novos requerimentos surgem, ou às vezes houve alguma falha de entendimento, né? Ou percebe que algo precisa ser feito de forma diferente. Então isso é muito comum. E não tem problema de acontecer mudanças de escopo ou, né, ou ter requerimentos adicionais. Mas o que é importante nesse processo para não impactar o projeto? Você precisa mapear as mudanças, identificar as mudanças e, se confirmado que precisa ser executado, é necessário fazer os ajustes, tanto em custo quanto no prazo. O que acontece muito e que é uma das grandes falhas nos projetos e que pode levar ao fracasso é a questão do que a gente chama de distorção de escopo ou scope creep. O que significa? É um aumento do escopo descontrolado, que simplesmente vai absorvendo as mudanças de escopo sem ajustar o prazo e o custo e recurso necessário para executar tal mudança. E o que o scope creep ou distorção do escopo causa? Vai causar um impacto enorme no budget, né, no orçamento, então uma perda muito grande de custo, qualidade, porque muitas vezes, como você não ajusta o cronograma, a expectativa do cliente, às vezes existe uma necessidade de atender em determinada data, e você vai tentar atender isso sem ter planejado previamente recurso necessário, tempo e custo. Então, ou você vai ter um custo elevadíssimo para atender a demanda, ou vai ter um impacto na qualidade, tá? Se você mantiver o prazo, ou também vai acontecer o cenário de que você vai atrasar o projeto. Então, tudo isso vai gerar um impacto muito negativo, tanto para quem está executando o projeto, quanto para o cliente, né? Pode ter um impacto irreversível no negócio do cliente e prejudicar toda a sua confiança, né, de relação com o cliente. E isso é muito comum. Existe uma pesquisa do PMI feita em 2018 que um dos principais drivers, né, de sucesso do projeto é o gerenciamento do escopo bem feito. Tá? Porque, como eu falei, está tudo relacionado. Escopo, prazo, custo, qualidade, eles caminham juntos. Então, qualquer alteração que você tenha no escopo, é inevitável que você vai precisar adicionar recurso ou adicionar tempo, se você mantiver a mesma condição de recurso. Então, vamos supor uma questão simples. Se a gente trouxer isso para o nosso dia a dia, vamos supor que você precisa pintar a sua casa, né? Você combina com o seu pintor que vai pintar um cômodo e ele te passa o prazo aí de 2 dias, sendo que só ele está trabalhando. Se ao final você fala que precisa pintar a casa inteira, 4, 5 cômodos, é óbvio que vai ter uma necessidade de ajuste ou no prazo, né, ou recurso. Ele não vai conseguir te atender em 2 dias. Então vai ter um impacto em custo, em prazo, para atender essa demanda. E é por isso que é tão importante a cada novo requerimento, a cada mudança de escopo, porque pode ser não necessariamente um requerimento adicional, mas às vezes a solicitação de prestar o serviço de forma diferente, isso vai gerar algum impacto que precisa ser analisado
antes de ser confirmada a mudança. Então, essas mudanças precisam analisar qual que vai ser o impacto em custo, tempo, recurso, submeter para o cliente para aprovação, para alinhar as expectativas e combinar quais são os novos prazos, o custo. Quais são os principais motivos que a gente tem de distorção do escopo? Um dos principais motivos, a falta de gerenciamento de escopo. Então, a falta de um gerente de projeto para estar gerenciando quais são as mudanças, quais são os requerimentos adicionais e qual que é esse impacto no projeto, tá? Um processo inconsistente ou ineficiente de coleta de requerimentos. Então, existe também a questão da falha de comunicação e desalinhamento de expectativa. O cliente passa para você uma informação, você não detalha muito bem, não documenta, né? E existe uma falha de detalhes do projeto a ser executado, que lá na frente você não consegue, quando você identifica que existe, né, um problema, você não consegue nem voltar para o cliente e falar que aquilo lá, e afirmar que aquilo é uma mudança de escopo, porque ele te passou uma informação e você que não detalhou e coletou muito bem. Trazendo para um exemplo simples, né? A pintura da casa. Você solicita, o cliente solicita para o pintor que quer que pinte a casa inteira, né, na cor X. Só que não fica combinado quem que vai fornecer o material, por exemplo. Na hora do projeto, o pintor confirmou que vai executar, então assim, a expectativa do cliente pode ser que o preço que ele passou e o prazo já esteja incluído o produto, né, que ele vai fornecer toda a mão de obra, mais a tinta, os materiais necessários para executar a pintura. Mas se isso não ficar muito bem definido entre as partes, o pintor pode assumir que não, que é só a mão de obra, né? E onde é que está a falha? A falha está na comunicação, no detalhamento do requerimento, porque de um lado, os dois estão certos, vamos dizer assim, né? Os dois têm o seu entendimento, por isso que é importante detalhar e documentar, para que não tenha esse tipo de problema. Então, quanto mais detalhado, menor a chance de ter esses desvios. Qual que é um terceiro motivo que leva à distorção de escopo? A complexidade do projeto e a duração, né? Então, quanto maior o projeto, quanto mais longo, mais fácil é de ter essas distorções de escopo. Então, imagina um projeto aí de 1, 2 anos. É muito difícil você detalhar, né, tudo que vai ocorrer ao longo desses 2 anos. Você pode ter algum imprevisto também ao longo desses anos. Então, quanto mais longo, mais complexo o projeto, maior a chance de ter algum desvio de escopo. E por esse motivo que qualquer alteração, qualquer surpresa, qualquer imprevisto que ocorra, é fundamental que seja comunicado entre as partes, que dê visibilidade do que está acontecendo, para minimizar esses gaps. Para minimizar esses impactos, a metodologia ágil foca justamente em o que eles chamam de ondas sucessivas, que são curtos períodos de tempo para você trabalhar e fazer as entregas, porque quando você trabalha num período curto, né, um escopo um pouquinho mais reduzido, você vai ajustando aquilo, tem uma interação maior com o cliente, recebe o feedback e já ajusta, para quando você entregar, você tenha certeza de que aquilo está de acordo com a expectativa, você minimiza esses gaps. Quando você tem um período muito longo do projeto e vai entregar lá no final sem ter essas interações com o cliente e esses ajustes conforme você vai caminhando, você pode ter um gap muito grande de escopo, de entendimento, né? Um gap de entrega. E um quarto motivo que leva a esse cenário de distorção de escopo é a falta do envolvimento dos stakeholders, né? A falta do envolvimento das partes interessadas no projeto. Quando a gente não tem essas pessoas envolvidas ativamente no projeto, né, não estão acompanhando o que está sendo feito, também existe esse risco, aumenta o risco de ter um desalinhamento de expectativa. E como que a gente define um escopo? Antes de mais nada, você precisa entender qual que é a real necessidade do projeto. Qual que é o problema que vai ser resolvido com o projeto, que vai ser executado?
Qual que é a necessidade? Qual que é o objetivo do projeto? Isso precisa ser avaliado, e não só avaliado no início, como precisa estar claro para todo mundo, principalmente para o gestor, para garantir que o projeto executado, ao final, seja atingido o objetivo. Acontece de projetos às vezes iniciarem e como não tem essa avaliação de qual que é a real necessidade, qual que é o objetivo, qual que é a viabilidade do projeto, às vezes acontece de você executar um projeto que no final não vai ser utilizado, né? O resultado acaba não sendo utilizado. Então, como primeiro passo, identifique as necessidades do projeto. Qual que é o real problema que está por trás que vai ser resolvido com o projeto? Qual que é a necessidade do cliente? A segunda etapa é definir os objetivos e realizar o estudo de viabilidade. Para definir o objetivo, você precisa ter um objetivo muito claro. Existe um método que chama SMART, que vem da palavra em inglês, que te ajuda na etapa de construir o objetivo. Então, o que esse método leva em consideração? São as letras envolvidas na palavra, né? E cada uma vai ter um significado. Então, depois de você determinar qual que é o real problema que vai ser resolvido com o projeto, qual que é a real necessidade por trás do projeto, definir qual que é o objetivo, né, o que você quer de resultado no final, você coleta os requerimentos, quais são os requerimentos, quais são as premissas, para em seguida você definir o escopo. O seu escopo vai ser definir as características que resultam na entrega do produto ou serviço final. E por último, criar a EAP. O que é a EAP? Estrutura Analítica de Projeto, que nada mais é do que você quebrar o projeto em que a gente chama de pacotes de trabalho, que é justamente quais são as entregas que você espera do seu projeto. Então, a EAP ela pode ser construída de diversas formas, pode ser feita de acordo com as fases que vão ser executadas do projeto, de acordo com alguns departamentos. Então, é uma estrutura, eu vou colocar uma foto aqui, então é uma estrutura que você quebra qual que é o seu projeto, qual que é a sua necessidade e quais são os pacotes de trabalhos a serem executados. Com essa informação, isso vai servir de base para a gente depois, futuramente, construir o plano, construir o planejamento detalhado, que vai ser listar as atividades, identificar todas as atividades, ou seja, quais são as ações que eu preciso executar para ter essas entregas, né? Então, eu vou listar as atividades, sequenciar as atividades, estimar a duração dessas atividades, para daí sim eu conseguir ter uma visão completa do meu planejamento, do meu cronograma. Então, quando a gente fala num escopo mal definido, o que isso acarreta? Acarreta um risco muito grande de desalinhamento de expectativa com o cliente, um risco de você não entregar o que o cliente está esperando, ou ao longo do projeto você identificar que existe essa falha de entendimento e ter que executar uma mudança de escopo que vai acarretar em aumento de custo e tempo. Dependendo da dimensão dessa mudança de escopo, a gente pode encontrar uma situação de scope creep ou distorção de escopo, que é o que a gente falou, que é uma distorção, um aumento de escopo descontrolado e sem executar os ajustes necessários, né, a adequação do projeto necessária em termos de custo, prazo e recurso para executar essas mudanças de escopo solicitada. E quando isso ocorre, você pode acabar levando ao fracasso do projeto, tá? Seja por um impacto no budget, seja por um prazo que não vai conseguir mais atender, ou até mesmo a confiança do cliente. E como que a gente evita isso? Definindo um escopo muito bem detalhado, seguindo o procedimento de definir um escopo, identificando qual que é a real necessidade, coletando os requerimentos e documentando todos esses requerimentos. Até o próximo vídeo.